é minha, é minha. Sejam bem-vindos. Eu só queria saber uma coisa, é assim que você dança mesmo? Gostei dessa trilha. Isso é obra de quem? É do Maurício, essa trilha, não? Minha obra. Eu peguei na internet e coloquei aqui. Agora eu vou te dizer uma coisa. Luiz Arthur Nogueira entrará para a história do Quatro em Pauta como o primeiro âncora desse programa. Tá vendo? Mas eu ainda vou pedir uma auditoria nessa roleta. Compliance, né, Orlando? Muito bem, programa de estreia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, programa 4 em Pauta, nossa primeira edição, que estará no ar toda sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal, toque no sininho, fundamental que toque no sininho, porque o sininho avisa quando entra programa novo. A gente vai ter também trechos do programa sendo veiculados ao longo da semana, então para você ser informado sobre isso, tem que tocar no sininho, compartilhe com os amigos, tragam mais pessoas aqui para dentro, para que a gente possa crescer a nossa comunidade do 4 em Pauta. Como é um programa de estreia, eu vou, antes de apresentar os nossos convidados, explicar rapidamente como é que vai funcionar cada edição do programa. O programa vai ter 3 partes sempre. Primeira parte é o quadro Concorda ou Discorda. A gente vai debater alguns temas, e as outras 3 pessoas aqui vão concordar ou discordar de quem estiver argumentando em relação àquele tema. Em seguida, nós temos o quadro Sim ou Não. É o quadro em que você, internauta, vai perguntar para a gente temas bem específicos, cuja resposta seja sim ou não. E sempre no encerramento do programa, nós temos a dica da semana. Cada um de nós aqui vai trazer uma dica interessante para que você possa usufruir dessa dica aí no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, enfim, assim por diante. Então, participe com a gente, é fundamental que vocês escrevam aqui nos comentários do YouTube, no chat aqui na hora que o programa está estreando, sempre sexta-feira, às 18 horas, ou então envie um e-mail para a gente, para o pauta@quatroempauta.com.br. Muito bem, começando o nosso programa de estreia, eu, Luiz Arthur Nogueira, estou aqui no meu QG em São Paulo, confinado. E você, Maurício Lousada, por onde anda? Bom, eu estou em Jundiaí, aqui na minha casa, aguardando o momento de poder gravar ou fazer uma transmissão desse programa de um hotel, mas por enquanto nós estamos aqui. E eu queria só, se você me permitir, Luiz Arthur Nogueira, fazer uma rápida explicação. Você que viu essa roletinha aí no começo, perguntou o que é isso. É que o 4 em Pauta é um programa tão diferente que ele não tem um âncora, não tem uma pessoa que é o apresentador principal. A cada semana, qualquer um de nós 4 pode ser esse apresentador, vai depender da roleta. O Luiz Arthur Nogueira ganhou dessa vez. Bom, eu estou aqui em Jundiaí. E você, meu querido Aguinaldo Oliveira, onde está hoje? Eu estou pertinho de você, estou aqui no outro bairro de Jundiaí. Jundiaí é a capital do mundo, muito legal, menos frio do que estava esses dias aí, mas frio ainda. E gostoso Jundiaí, né, Maurício? Orlando Merluzzi. Orlando Merluzzi é jundiaiense, mas não está em Jundiaí hoje, né, Orlando? Jundiaí, capital do mundo. Não estou. Olá a todos, é um prazer. Eu estou aqui em Parnaíba, no meu cafofo. Parnaíba, berço dos bandeirantes. Muito bem, muito bem. A diferença entre o Maurício e o Aguinaldo é que um está na área nobre e o outro não, né? Mas tudo bem, não vamos dizer quem é quem aqui. Aos poucos as pessoas vão percebendo, né, quem é quem. E a favela, né? É que Jundiaí é tão importante que a cidade de São Paulo faz parte da grande Jundiaí. São Paulo é o bairro mais populoso, né? Que Jundiaí Sabe tem. que isso é verdade. A fundação de Jundiaí, quando foi fundado, Jundiaí ia até o Mato Grosso. Campinas era um bairro de Jundiaí. O Maurício não era nascido ainda, né? O Orlando já. Não. Eu não. Então chega de enrolação, chega de bate-papo de boteco. Vamos começar com a nossa vinheta. Concorda ou discorda? Muito bem, quadro Concorda ou Discorda. Como eu expliquei no começo, nós teremos alguns temas, sempre um começa respondendo e os outros 3 vão concordando ou discordando. E você que nos acompanha aí no YouTube também pode concordar ou discordar. Vai colocando aí no chat, nos comentários, pode criticar, pode elogiar. Aqui você tem liberdade total para opinar. Bom, primeiro tema de hoje, inevitável, a gente vai sempre trazer aqui temas quentes da semana. Nós estamos falando da quarentena, processo de reabertura econômica, e o governo de São Paulo anunciou o plano de reabertura gradual da economia. Um plano que vai ter 5 fases, dividido por regiões,
e dividido por cores, né? E chamou a atenção o fato de a cidade de São Paulo estar com a cor laranja, já indica a segunda fase, enquanto a Grande São Paulo e a Baixada Santista, ao redor da capital, estão ainda com a cor vermelha, ainda na primeira fase. Isso gerou algumas críticas, algumas estranhezas, digamos assim, e também houve um faseamento em relação aos setores, né? Então, quem já está na segunda fase, que é o interior de São Paulo, uma boa parte, e a capital, já vai poder abrir shopping center, comércio, enfim, algumas áreas do comércio que, no caso, a Baixada Santista e a Grande São Paulo ainda não poderão abrir. Então, eu queria colocar como primeiro tema de debate é o seguinte, dado que tem muitos aspectos positivos e negativos, eu queria que cada um de nós aqui apontássemos um ponto positivo e um ponto negativo sobre o plano de São Paulo. Deixa eu ver quem começa. Orlando, você que está aqui abaixo de mim, um ponto positivo e um ponto negativo do plano. Vamos ver se a gente concorda ou discorda de você. Vai lá, Orlando. Legal. Ponto positivo é que finalmente abriu, né? Agora, ponto negativo, finalmente abriu. O Agnaldo concorda comigo. O ponto negativo é que, bom, primeiro que demorou muito para abrir, porque não foi feito um lockdown antes, né? Deveria ter sido feito um lockdown antes e poderia ter sido aberto mais cedo. Agora, o que eu não entendo muito bem desse plano, eu olhei aquele mapinha lá, Luiz, que você falou, que tem lá o vermelho na Grande São Paulo e aquele amarelo no meio. Laranja. Laranja. Aquilo é meio estranho, porque em São Paulo, como é que o ABC fica fora, né? Como é que Osasco fica fora? Tem ruas, não sei se vocês sabem, a Grande São Paulo, aquela área ela é dividida por ruas. Tem ruas que de um lado é São Paulo, do outro lado é Osasco. Tem ruas que no meio é uma cidade e é outra. Santo André, São Bernardo, São Caetano, as pessoas vão se movimentar, porque você abre em São Paulo, tem muita gente que mora em Santo André, São Caetano, São Bernardo, vem para São Paulo. Então, essa região, os limites, eles são muito confusos, né? Então, sinceramente, eu achei que faltou um pouco mais. Os caras demoraram tanto para fazer isso, eu acho que poderia ter sido feito antes, né? Lamento que não houve um lockdown no começo. Mas é isso. Ponto negativo, um monte. Ponto positivo é que finalmente temos uma previsibilidade do negócio. Deixa eu ver. 2-1. Ô, Aguinaldo, obrigado, Aguinaldo. Você concorda comigo, mas. Estava comprado já, a gente já tinha combinado. O Luiz ele discorda de mim por princípio, né? Então, agora. Então, eu vou fazer o seguinte: como o Luiz discorda sempre mesmo, eu quero saber, Maurício, por que você discorda de mim? Maurício, por que você discorda de mim, Maurício? Zera a tela, Legal. gente. Vamos zerar a tela. Veja só, Orlando Melusi, não é que eu discorde de você na totalidade, você deve ter percebido que por vários momentos ficou ali o meu talvez. É que no final a gente tem esse acordo que a gente precisa concordar ou discordar, ninguém pode ficar no talvez, né? E eu acabei discordando total porque você começou com uma frase que eu acho que não é verdadeira, que é assim, enfim, tudo está abrindo. Isso não é verdade. Na verdade, existe um plano para se abrir e é um plano não muito definido. Eu acho que não está muito claro, né? Eu não consigo ver com total clareza esse plano. Qual que é o ponto positivo que eu vejo? Temos um plano. Isso é ótimo, né? Melhor do que não ter nada. É aquela famosa, temos uma luz, temos uma forma a seguir. Então, esse ponto positivo, isso já é um grande ponto positivo. Agora, qual que são os pontos negativos? Eu acho que tem alguns setores que são fundamentais que não estão contemplados no plano, como, por exemplo, a abertura, né, volta às aulas. Eu não entendo por que isso não pode estar contemplado no plano. Das duas, uma. Ou ninguém quer assumir uma posição, ou não existe um estudo efetivo que esteja embasando esse plano como deveria ser. Então, esse é o ponto negativo na minha visão. Se está faltando alguma coisa, é porque talvez o estudo não tenha sido completo. O ponto positivo é, pelo menos, estamos caminhando para algum lugar. Essa é a minha visão. 3 concordâncias, então estamos aqui com 3-0. E... Mas você tocou num ponto interessante, que é a questão da volta às aulas, as creches, hein? Isso é uma coisa até que o Luiz poderia comentar, porque as creches, as mães são muito prejudicadas, né? Já que o Luiz discordou de mim também, o que você acha, Luiz? Boa, Orlando. Então, vou pegar esse gancho como um ponto negativo do plano. Quando você permite a reabertura de alguns setores, a gente tem que imaginar que hoje, no mundo moderno, graças a Deus, homens e mulheres trabalham no mercado de trabalho. Então, você vai permitir que homens e mulheres voltem a trabalhar. E aí você fala o seguinte, vocês podem voltar a trabalhar em shopping, em comércio, em concessionárias, no setor imobiliário, que são os setores da fase 2,
só que nós não vamos abrir as creches. Então, você está falando para as mulheres, e aí, infelizmente, a sociedade é muito machista ainda, a função de cuidar dos filhos ainda é muito das mulheres, você fala para elas o seguinte, olha, se vira, você vai voltar a trabalhar, mas na creche você não vai deixar seu filho. Tá, eu pergunto, vai deixar onde? Qual é o problema? Você gera uma pressão em cima da mãe trabalhadora para resolver um problema que não foi ela que criou. E aí você gera no mercado de trabalho uma injustiça, uma desigualdade de gênero. Porque o patrão, na dúvida, falou assim, bom, então quer dizer que é muito melhor ter trabalhador homem do que mulher. Quer dizer, nós já temos um mercado de trabalho que é injusto, todas as pesquisas mostram que os homens ganham mais do que as mulheres para cargos equivalentes, e aí você vai jogar uma sobrecarga. Então, eu concordo com o Maurício, então o prefeito que venha de forma transparente e diga, olha, não há estudo científico, eu, prefeito, não tenho como bancar sozinho a abertura de creches, vamos pensar nós como sociedade numa saída. Agora, simplesmente dizer, mulheres trabalhadoras que têm mães trabalhadoras se virem com seus filhos, com todo respeito ao prefeito. Agora, como ponto positivo, eu gostei do faseamento, porque, embora eu seja um grande defensor da reabertura econômica, não dá para abrir tudo ao mesmo tempo. Eu acho que tem que ser em fases. Né? Então, dividir em 5 fases eu não acho ruim. Você abre uma fase, testa, vê os números, abre a segunda, testa. O único ponto que eu queria questionar nesse faseamento é, será que faz sentido colocar na mesma fase, no caso, na 5ª fase, cinema e parques? Cinema, ambiente fechado. Parques, ambiente aberto, que em tese as pessoas vão lá para praticar atividade física. E para concluir, no mundo inteiro que a gente está vendo essa reabertura, foi a primeira imagem que as televisões mostram para a gente. As pessoas saem de casa, vão ao parque praticar atividade física. Aqui em São Paulo, a gente está tentando reinventar a roda, e a gente diz o seguinte, ó, parque é tão perigoso quanto cinema. Será mesmo, Aguinaldo? Queria ouvir a sua opinião. Pois é, você vê que eu fiquei oscilando um pouquinho entre o concordo e o talvez. Em 80% da sua fala eu concordei com tudo, aliás, eu concordei com os outros 2 também. Eu acredito que nós temos, sim, como ponto positivo, pelo menos um viés de abertura. Concordo também com quem criticou o plano, porque ele não tem pontos muito bem elaborados, né? Que nem essa questão aí de a Grande São Paulo ficar de fora da 2ª fase é meio esquisito. Por que o centro, é onde está o epicentro do problema, entra já numa abertura, ou seja, fica claro que é uma intenção econômica, até aí tudo bem, e o cinturão está fechado, o cinturão, quer dizer, as cidades da Grande São Paulo estão amplamente prejudicadas nessa situação. E eu queria saber o que tem a ver Ferraz de Vasconcelos com o Embu das Artes, para fazer parte de um cinturão. Eu não consegui entender isso, sabe? Na minha cabeça, se São Paulo está numa 2ª fase, a Grande São Paulo faz parte disso. Acho que faria sentido se, por exemplo, a capital não entrasse nessa 2ª fase. Então, vamos lá, olha, aqui nós temos ainda um problema grande, então nós não vamos entrar na 2ª fase, mas o interior pode, e aquele interior do interior, como, por exemplo, cidades como Franca, então aí já dá para entrar numa 3ª fase, tranquilo. Esse é o ponto negativo, a falta de critérios que não ficou claro. E também essa questão dos parques, eu acho que é evidente, porque, por exemplo, quando começou a quarentena, até eu falava com alguns amigos assim, calma que vai haver um dia que tudo isso vai passar, vai ficar liberado para a gente poder sair para a rua e vai todo mundo sair para a rua festejar. Eu acho que isso não vai acontecer, porque o sujeito está liberado para sair para a rua, mas não tem um parque para ele passear, né? Para ele poder praticar um exercício. Então eu concordo nesse sentido. Eu acho que está mal feito o plano, mas graças a Deus já temos pelo menos um norte, uma sinalização de que a gente vai começar a ir para algum lugar. Até a semana passada nós não tínhamos sequer uma expectativa de quando alguma coisa vai acontecer, né? Pelo menos começou a abrir. É isso. Muito bem, então encerramos essa primeira rodada, só fazendo aqui... 3-0, hein? Pois não? 3-0. Espremendo, todo mundo concordou comigo no final. Foi isso que não, eu queria falar eu queria... Orlando, só para te irritar, Orlando, o seu som está um pouco mais baixo agora, fala um pouquinho mais alto. Eu queria só fazer uma observação seguinte. No caso da cidade de São Paulo, Aguinaldo, eu só vejo uma explicação por que a cidade de São Paulo é laranja
e o entorno é vermelho. Porque um dos critérios é a quantidade de leitos de UTI. E como São Paulo tem muito, na hora que você joga na fórmula matemática lá das autoridades, São Paulo dá laranja e o restante dá vermelho. Mas a grande pergunta nesse caso isso foi uma consequência ou o plano já foi estruturado para que se chegasse a essa conclusão? O fato de não é uma boa pergunta. E uma outra pergunta que eu faço o fato de eu ter mais leitos de UTI disponíveis, isso quer dizer que eu posso contaminar mais as pessoas? Não sei. Para UTI, né? Na realidade, não é isso, né, Luiz? Porque o cara lá de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, quando ele está numa situação de contaminação, quando ele está contaminado, ele também utiliza os hospitais de campanha de São Paulo. E ele traz o vírus para São Paulo, né? Exatamente. Sem dúvida, não. Sem dúvida. Para mim, a prova de que não há uma convicção de que São Paulo está laranja é de que, ao contrário do interior, que já anunciou para o dia 1º agora de junho a abertura da segunda fase, o prefeito de São Paulo está enrolando. Não, dia 1º a gente vai começar a ver os protocolos. Então, sabe aquela coisa? São Paulo é laranja, mas está com dúvida de ser laranja, né? Então, tudo bem, vamos. Vamos. Sabe que aí entra uma questão política, né? Por exemplo, se você é meu aliado político, eu posso discordar de você, mas eu não faço isso em público. Exato. Agora, se você é meu adversário político, eu posso até não discordar de você, mas eu acho um pelo no ovo. Exatamente. Bom, vamos então ao segundo tema, que tem a ver com o assunto confinamento, coronavírus, mas com foco lá nos Estados Unidos, que tem algo que é muito emblemático no imaginário de todo mundo, que são os parques da Disney, né? A grande pergunta era quando que os parques da Disney serão reabertos? E esse cronograma foi divulgado, cada parque vai ter um dia para reabrir, só que é uma reabertura com uma série de limitações, né? Então, ela não vai poder abraçar o Pateta, não pode dar beijo no Mickey Mouse, as filas têm que ter uma certa distância, enfim. O nosso grande especialista em Disney aqui chama-se Maurício Lousada. Então, eu vou perguntar para o Maurício, que vai, a cada semestre, ele dá um pulo num parque diferente da Disney, saber dele o seguinte, vale a pena abrir parque da Disney desse modelo meio meia-boca? Você abre, mas coloca um monte de restrições. Será que a alegria vai ser a mesma? O que você acha, Maurício? Eu quero ver se a gente concorda ou discorda da sua opinião. Perfeito, Luiz Arthur. Olha só, num primeiro momento, eu acho que é importante a gente analisar o quanto há de custos para se manter toda uma estrutura de Disney, seja de parques, de hotéis, o quanto há de custo manter isso mesmo fechado. Deve ser um custo altíssimo. Tem aquela velha história, quanto maior você é, maior é o tombo que você pode levar. E, sem dúvida, por mais bilionário que seja esse império, eu tenho certeza que essa pandemia foi uma grande facada dentro dessa estrutura bilionária, né? Mas, então, em algum momento tem que se reabrir. Qual que é a estratégia que foi utilizada? Reabrir os parques dentro de um calendário, mas com uma experiência mais limitada. A grande questão que eu vejo aqui é que a Disney ela sempre vendeu uma experiência positiva. Quem vai para a Disney espera, no mínimo, se encantar. Não é à toa que a Disney é considerada referência, inclusive para empresas que fazem treinamentos de atendimento ao cliente. Você gera uma experiência única. No momento em que eu abro com restrições, eu estou minimizando o produto que é a minha referência de entrega. Então, aquela experiência de encontro com personagens, a experiência dos fogos, que eventualmente não vai acontecer, isso pode ser uma grande decepção para as pessoas. Eu até entendo que tudo vai se abrir de uma forma mais gradativa, com mais cuidado, mas até que ponto o usuário, o visitante, que talvez tenha economizado, quem mora nos Estados Unidos, talvez nem tanto, mas tudo bem que nesse momento eu acho que viagens internacionais não serão tão frequentes, mas tem gente que sonhou uma vida inteira de ir para a Disney e vai chegar lá e não vai ter uma experiência completa da Disney. Então eu acho que valeria esperar talvez um pouquinho mais e abrir de uma forma um pouquinho mais completa para manter a experiência de quem vai para uma Disney e espera isso, né? Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena você comprometer a experiência que você gera para o seu usuário para abrir um pouco antes? Eu acredito que não. Bom, ficou aqui 2-1, concordou comigo Orlando. Por favor, então, Aguinaldo Oliveira, por que você discorda de mim? Vamos zerar as telas. Ô Maurício, eu queria só fazer uma observação que se eu e o Aguinaldo discordamos e o Orlando concordou, eu diria que é uma derrota pior do que 3-0, tá? É verdade, eu concordo com você. Você está basicamente errado, então, Maurício. O Orlando concordou com você. Foi um prazer ter participado. Até breve. Foi embora. Maurício, volta. Orlando! Ele se ofende. Peraí que eu vou puxar ele aqui, ó. Pronto. Gente,
situação é a seguinte, o sujeito que vai hoje à Disney, que vai nessa reabertura, ele já sabe essa situação. Por exemplo, você sairia daqui do Brasil para ir à Disney hoje, entendendo que você vai aos parques e não vai poder abraçar o Pateta? Por exemplo, eu estive na Disney agora há 3 anos atrás, levei os 2 sobrinhos, foi uma experiência fantástica, a gente tirou um monte de foto lá junto com os personagens. Quer dizer, isso não vai poder acontecer. Se fosse hoje, eu não iria à Disney. Quem é que vai à Disney nesse momento de reabertura? São aqueles frequentadores mais costumeiros, o pessoal que está lá por perto, o pessoal da Flórida mesmo, né? Agora, se não faz isso, eu acho que uma reabertura repentina lá na frente reabre sem experiência. Acho que essa experiência da reabertura em fases, ela é importante até para a gente saber, ou para o administrador do parque saber o que não fazer, o que não deu certo, onde ele tem que tomar mais cuidado. Então, eu sou a favor, sim, de uma reabertura em etapas, e quem frequenta sabe o que está fazendo e aonde está indo. Certo, Orlando Merluzzi? Certo ou errado? 2-1 para mim, ó. 2-1 para mim. Converteu o Maurício, hein? Pois é, que não é difícil, que é uma coisa muito difícil. Da cabeça do Maurício Lousada é complicado. Eu continuo discordando, porque eu concordo com a primeira opinião do Maurício, que mudou de opinião. Mas eu continuo discordando. Eu acho que a questão da experiência é 2 coisas. Primeiro, que eu mantenho aquela posição de que é um desapontamento muito grande na experiência de quem vai. E discordo de você também, Aguinaldo, que só vai lá agora quem mora na região, americano e tal, porque o Trump fechou as portas e ninguém está viajando, porque senão não seria assim, não. Principalmente brasileiro. Então, quando você falou, brasileiro, você iria lá? Não, você não iria por 2 motivos. Primeiro, porque está fechada a fronteira. Segundo, porque o dólar está 6 e pouco. Então, é isso aí. Tá? Mas é isso daí. Diz que o dólar está agora, é o dólar a papai papudo, né? Que está 5,60. Aliás, eu não sei para que fechar as fronteiras para o brasileiro com o dólar a esse preço, já estava fechada a fronteira. Na minha visão. Bom, eu discordei do Orlando, o Luiz também, o Maurício foi puxar saco do Orlando. Na verdade, vocês perceberam que eu estou concordando com os 2 lados, o que significa que talvez eu não tenha uma opinião 100% formada sobre isso. São bons argumentos, só falta eu falar. Até eu fui privilegiado, vamos todo mundo zerar a tela aí, eu fui privilegiado de falar por último, porque na verdade eu consegui aprender com vocês. Vocês colocaram ótimos argumentos, então eu não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que eu queria só reforçar aqui o que o Aguinaldo falou, de que... Eu já está discordando, eu nem falei. Esse é o princípio, na hora que o Luiz Arthur começa a falar, o Orlando já põe essa tela. Vou dar um cascudo no Orlando. O negócio é o seguinte, eu acho que dá para aproveitar isso como um aprendizado mesmo. Eu imagino que vai ter menos público, então é bom que você já vai abrindo gradativamente, com menos pessoas, já vai testando distância em fila, usa termômetro, álcool gel. É melhor que você abrir lá na frente todo mundo uma avalanche e você não controla nada. Então tem um aspecto positivo que o Aguinaldo colocou de ir aproveitando isso como um aprendizado. E por outro lado, eu acho que seria até justo, eu não sei se a Disney já anunciou isso, dado que o usuário não vai ter 100% da experiência que ele teria antes, um desconto no valor do ingresso. Acho que seria... Olha o tio Patinhas falando, né? Olha o tio Patinhas falando. Mas é lógico, aqui, ó. Aqui não é por acaso, esse cofrinho não está aqui à toa, não, né? Atenção, justo, né? Eu concordo com um dia histórico, não só o primeiro 4 em pauta, mas tivemos concordância de Orlando. Muito bom. Então é isso, não tem mais nada a acrescentar. Vamos ao terceiro tema. Esse terceiro tema é muito bom, é muito importante. Ó, meu chroma key aqui, apertei a tela errada, que legal. Enquanto você corrige o seu chroma key, eu acho que vale a pena, né? Foi muito bom ouvir vocês e perceber que existem alguns aspectos que talvez eu não tivesse sido considerado, por exemplo, que o Aguinaldo falou sobre aprendizado. Eu acho muito interessante, mas eu acho que essa colocação, viu, Luiz Arthur, de que talvez a gente tenha que compartilhar o custo desse aprendizado com o usuário, dando desconto, acho que isso seria bem interessante. Fundamental. Bacana. Então vamos lá, o terceiro ponto, tema também vem lá dos Estados Unidos. É uma polêmica que envolveu o presidente Donald Trump. Pela primeira vez, o Trump é um grande usuário de Twitter, né? Eu até brincava nas minhas palestras
que o Trump ele não governa por decreto, ele governa por tweet, né? Então, se você quer saber o que ele vai fazer, siga o Trump no Twitter, porque lá ele anuncia em primeira mão, eu nunca vi isso, né? E aí o dólar cai ou sobe, a bolsa cai ou sobe, conforme o Trump vai escrevendo no Twitter. Bom, e ele colocou lá um tema polêmico, que é, não sei se vocês sabem, a eleição americana permite voto pelos correios. Você manda o seu voto, coloca no correio, o voto chega. E o Trump fez um tweet lá dizendo que isso abre brecha para fraudes. Eu nem vou entrar no mérito, né, se abre brecha, porque seria um outro tema que não é o caso, mas o Twitter, como a lei permite o voto pelos correios, o Twitter considerou que esse post do Trump era um post que poderia ter uma fake news, que poderia induzir as pessoas ao erro de achar que o voto pelos correios é ilegal. E colocou uma tarja lá dizendo, atenção, esse conteúdo pode ter algum equívoco. E colocou um link para sites que explicam que o voto pelos correios é válido. Bom, o Trump ficou pé da vida, é claro, e quis aprovar uma lei para ter uma intervenção, começar a controlar as redes sociais. Então, tomando essa polêmica com um pano de fundo, a pergunta é que ela é bem objetiva. Quando alguém escreve uma bobagem no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, ou fala alguma bobagem aqui no YouTube, nós aqui podemos em algum momento falar uma bobagem aqui no programa 4 em Pau. De quem é a culpa? A culpa é de quem está falando, a culpa é da rede social, que é incompetente, não controla o que as pessoas falam ou escrevem. O governo tem direito de intervir, de controlar as redes sociais, que por sua vez não controlam os usuários, enfim. É um tema bastante polêmico e complexo. Eu vou chamar o Aguinaldo para começar falando. Qual a sua opinião, Aguinaldo? Vamos lá, é bastante confuso, mas eu parto do princípio que se rede social existe e ela é aberta ao público, quer dizer, à medida de que nós estamos numa rede social, nós nos sentimos um pouco de celebridade, né? Cada um pode dizer lá, odeio segunda-feira, sextou. Concorda? As pessoas elas podem dizer o que elas quiserem lá a rede social, ela existe para isso. Por outro lado, a rede social ela pode sim alertar o usuário de que alguma coisa está errada com aquilo. Ela não pode censurar. Acho que ela não pode chegar lá e falar assim, olha, você não pode dizer isso aqui, a não ser que seja uma aberração, por exemplo, tema de racismo, incitação à violência. Aí sim, bloqueia porque aquilo lá é um pouco mais grave. Agora, o ponto que você me perguntou de quem é a culpa, neste episódio do Trump, eu acredito que um presidente da República tem que ter uma coisa muito importante que é modo. Ele tem que ter educação, ele tem que ter um protocolo. O seu cabelo laranja lá não tem muito protocolo. A liturgia do cargo, né? É a liturgia do cargo. Então, por exemplo, você viu uma situação que te desagradou, você, presidente da República, existem meios para você resolver aquilo, não vai ser através do Twitter. Sabe o que um governante que governa falando qualquer coisa em Twitter, sabe o que me lembra? Me lembra aqueles caras fofoqueiros da escola. Sabe? É uma situação tão infantilizada um presidente escrever qualquer coisa no Twitter, principalmente porque ele pega, vem na cabeça, ele escreve, e dali meia hora pode ser que ele se arrependa, mas já escreveu, já foi. Então, eu acredito que o presidente da República, de qualquer país, um governador de estado, de qualquer Estado, não deveria, em hipótese nenhuma, vir a público da sua cabeça e falar qualquer coisa, porque ele pode falar uma besteira tão grande, depois ele vai ter que arcar com as consequências. Situações diferentes disso que eu quero dizer por exemplo, o presidente está num programa de televisão sendo entrevistado, aí ele tem que ter preparo, mas eu acho que, acima de tudo, ele não pode viver pelo instinto dele, porque ele está governando um país. Isso é muito preocupante. O governo é feito através de uma equipe que se conversa, que tem reuniões de pauta. O que falar para a população, porque isso tem a ver com liderança. Aquilo que você fala para a população, o sujeito escuta lá na casa dele e já vai fazer. E de repente você falou uma besteira. Então, o presidente tem que ter modos para falar. Orlando! Olha a liturgia do cargo, Orlando. Você concorda ou discorda? Tá, o presidente tem que ter modos para poder governar. É isso que eu entendo. Tá? Fala, Luiz Arthur, já que você discorda de mim, discorda em público. Pensa no que vai falar, viu? Pensa no que vai falar. Muito bem. Ó, isso é uma ameaça, hein? Ó, no programa de estreia, eu queria contar os bastidores. Nós gravamos vários pilotos aqui, né? E o Orlando ele foi campeão de erro de tela, né?
Era o quadro Concorda e Discorda, ele botava sim ou não. Era a dica da semana, ele põe que concordava. Aí ele discordava dele mesmo, ele falava e discordava. Quer dizer, foi um festival de... Até que ele tá bem treinadinho, tá bem comportado hoje, né? Um ano de piloto. Qualquer dia nós vamos mostrar aí o dia que o sol andou. Aqui em casa o sol anda. Vamos lá. A curva de aprendizado do Orlando foi igual a curva do coronavírus, né? Não está achatando. Vamos lá. Mas por que eu discordei do Aguinaldo? Eu acho o seguinte, não dá para a gente ficar culpando as redes sociais. As redes sociais são um instrumento importante de comunicação com a sociedade, assim como os veículos de comunicação, assim como quando o governante vai no local público e faz uma palestra, faz um discurso, faz um comício na época da eleição. A gente não pode ficar culpando as redes sociais. Acho que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que elas escrevem. E aí, para chegar no tema central, que eu acho até que ponto a rede social tem direito de censurar ou não censurar, ou então fazer um alerta como ela fez. Eu acho isso muito perigoso. Primeiro porque isso é muito subjetivo. O Aguinaldo usou um exemplo muito bom, que é o exemplo do racismo. Eu acho que, obviamente, 99,9% da sociedade, eu vou sempre botar 0,1, porque sempre tem um maluco, concorda que racismo não pode. Né? Então, ok. A questão é o seguinte, tem coisas que, obviamente, são racistas. Se fizer uma pesquisa, vai dar 100%, isso é racismo. Tem coisas que são sutis. E aí, a hora que você começa a ser subjetivo, eu acho que é racismo, o Aguinaldo acha que não é racismo, quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Não é a rede social. Então é perigoso quando a gente dá o poder da rede social ficar colocando carimbos. Atenção, isso é racista, atenção, isso pode ser falso, porque isso tira a credibilidade do tweet. Então, assim, quem é o juiz dessa história? Na minha opinião, é o seguinte, a sociedade é feita por leis. Se uma pessoa se sentir ofendida por algo escrito por alguém, recorra ao poder judiciário. É lá que esse assunto tem que ser tratado. Para isso existe injúria, difamação, calúnia. Não é o Twitter que vai dizer no primeiro momento se o que eu estou dizendo está certo ou está errado. Eu acho que as redes sociais não deveriam ter esse poder de censura. Então você entra na justiça, um juiz avalia e determina que o Twitter tem que colocar censura, tem que remover. Ok, então se for uma ordem judicial, eu concordo. Agora, as redes sociais têm poder de juiz, eu sou contra, tá? Esse é o meu ponto aqui. Eu vejo que o Maurício Lousada concordou, o Aguinaldo e o Orlando discordaram, então como o Orlando não falou, Orlando, por que você acha que a rede social tem que ter esse poder de juiz? Eu acho que tem que ter esse poder de juiz, porque a rede social é um campo minado, principalmente o Twitter. E hoje você entra, peraí, deixa eu... Já acordou dele mesmo, olha lá. Estou concordando com o que eu estou falando. Zero essa tela. Grande tela aqui. Olha, foi só elogiar, né? Foi só elogiar. É um campo perigosíssimo. Você pega o Twitter, 70% dos perfis no Twitter são falsos, são perfis falsos. As redes sociais trouxeram o melhor de poucas pessoas e o pior de muitas pessoas. E ali você tem um ambiente de ódio, um ambiente belicoso absurdo. Então, quando você tem um presidente governando por Twitter num ambiente desse, devido ao fato de que ainda não há uma regulamentação concreta, uma regulamentação difundida sobre as redes sociais, a rede social tem sim que colocar freios. Tem que colocar freios, porque é um campo minadíssimo, aquilo é perigosíssimo. O dia que houver maturidade suficiente para que esse negócio ande, aí eu acho que as coisas têm que ser diferentes. Por enquanto é muito perigoso, Não pode governar por Twitter um ambiente desse. É por isso que eu discordei. Tá? Eu acho que enquanto não há essa maturidade, precisa colocar freio. Como não existe uma regra, então o Twitter ou a rede social coloca o freio, por enquanto. Mas o freio estava certo. Mas ela... Bom, isso é uma outra história. Mas, porque eu estou falando se ele pode ou não pode. Agora, se ele colocou o freio certo ou errado, aí é uma outra história. Tá? Muito bem. Então, ótimo, tema debatido. E você, qual a sua opinião, você internauta? Escreve aí no YouTube, põe no chat, nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Isso, internauta, participe, porque eu mesmo que participo do programa não tive direito de falar sobre o tema. Então participe, internauta. Você não falou? Não. Mas sabe o que foi? O Léo começou a falar
O Léo aí, que eu escutei a voz dele, começou a se manifestar contrário. Então nós entendemos que você não queria mais falar. Ah, vocês ouviram o Leozinho latindo? O Léo é meu cachorro, eu tenho cachorros em casa, vocês vão ouvir eles latindo. Olha aqui, ó. O Maurício discordou. Olha aqui, ó. O Maurício discordou. E o Luiz fez censura. Você cortou o Maurício. Você cortou o Maurício. Claro, você me convenceu de que a gente tem o poder de censurar as pessoas, então eu censurei. Deixa o Maurício falar. Eu esqueci. Me desculpe, Maurício, me desculpe. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Ó, amigos aqui. Aí. Bom, gente, olha, a minha visão, né, eu concordo plenamente com o Luiz Arthur quando diz assim, a liberdade de expressão, ela vem de você poder manifestar o seu pensamento de forma livre, mas você tem que responder por aquilo que você manifesta, né? Então, a grande questão é quem é o juiz, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma rede social e você dá o poder para essa rede censurar, você está colocando na mão de uma pessoa que você não conhece ou de um grupo de pessoas que a gente não conhece quais são os verdadeiros interesses de censurar uma determinada informação. É claro que isso não se aplica a casos de extrema violência, a casos de, por exemplo, de fomento de prática de crimes, de drogas. Aí eu acho que nós temos uma legislação que é muito clara, que diz que esse tipo de comunicação não deve ser feita. Mas é muito difícil você pegar a declaração de alguém e, dentro da sua subjetividade, aprovar ou reprovar, porque então você está criando, dentro da sua plataforma, um tribunal onde você julga sem parâmetros claros. Então, esse que é a grande questão, né? E, Aguinaldo, eu queria complementar, você realmente falou uma coisa interessante, né, que os presidentes não devem tuitar. A grande questão não é que eles não devem fazer isso, é que nós temos visto pessoas muito pouco preparadas até para usar um Twitter, que dirá para estar à frente de uma nação. Então, eu acho que o problema não é o uso da ferramenta, é quem usa essa ferramenta, tá certo? Então, ficou assim, ó, 2-1, Orlando discorda, mas muito obrigado. Eu discordei num determinado momento, mas ao final eu concordei. Então, posso considerar 3-0. Pode. Eu não discordo dele mesmo, eu não levo muito em consideração, não. Eu quero fazer uma defesa, antes de encerrar esse quadro, eu quero fazer uma defesa ao Merluzzi aqui, meu colega, porque a gente fica brincando com o Merluzzi aqui, dizendo que ele se atrapalha com as telas e tal. O nosso internauta vai imaginar que, sei lá o que de Orlando Merluzzi. Orlando Merluzzi é um crânio, é um cérebro. Vocês que vão acompanhar o 4 em Pauta toda sexta-feira vão saber disso. Uma honra tê-lo com a gente. Aliás, aqui, ó. Claro. Ó a bolinha 5.0. Orlando, tira a cabeça da frente. Ó a bolinha 5.0 aqui. Orlando 5.0. Bom, então chega de enrolação. Vamos agora ao segundo quadro, né? Estreia do quadro Sim ou Não. Roda a vinheta. Muito bem, quadro Sim ou Não é um quadro que você, internauta, pergunta para um de nós 4 aqui, aquela pergunta bem objetiva, cuja resposta precisa ser sim ou não. Nesse quadro aqui não tem debate, não tem réplica, não tem tréplica. A pessoa que foi escolhida responde sim ou não e argumenta, e os demais apenas colocam na tela sim ou não em relação à mesma pergunta que foi feita. Como nós divulgamos ao longo da semana, antes da estreia, o nosso e-mail pauta@quatroempauta.com.br, nós já recebemos algumas perguntas, mas o ideal é que vocês já aproveitem agora no chat, nos comentários do YouTube e por e-mail também. Enviem perguntas para que na semana que vem a gente possa registrar a sua pergunta aqui no 4 em Pauta. Quem quer começar? Quem pensa primeiro aí? Tenho uma para você aqui, Luiz. Eu pensei uma aqui do Marcos Andrades de Ribeirão Preto. Marcos, muito prazer, obrigado pela sua audiência. Ele mandou um e-mail para o Pauta em Pauta, pauta@4 em Pauta, porque eu divulguei isso, nós divulgamos isso nas mídias sociais a semana toda. Muito obrigado, Marcos Andrade. A pergunta dele é a seguinte, Luiz. Ele está falando aqui, chegou hoje cedo essa pergunta, inclusive, ele está falando aqui sobre a questão do aumento do desemprego. São quase 5, vou tentar resumir a pergunta dele que está grande, tá? São quase 5 milhões de vagas cortadas, sendo 3,7 milhões do mercado informal. O mercado informal, ele é uma das âncoras da economia, né? Ou seja, quase 5 milhões de vagas cortadas no primeiro trimestre, ou no trimestre.
A pergunta é, você acha que esse número retorna quando a economia retornar? Retorna isso daí ou isso daí é perdido? Sim ou não, Luiz? Não, uma parte é perdida, Orlando. Tendo objetivo, como a pergunta tem que ser sim ou não, a resposta é não. Não volta, por quê? Porque as empresas, aqui tem o lado cruel da crise, né? A crise gera oportunidades do ponto de vista do empresário, porque ele olha para dentro da empresa e aprende a fazer mais com menos. Ele ganha produtividade. E aí, só que para o mercado de trabalho, isso é uma má notícia. Vamos imaginar uma empresa hipotética. O cara tinha 10 funcionários. Ele está trabalhando agora com 5 por causa da crise. Quando a economia melhorar, ele vai recontratar uns 3. E ele vai fazer com 8 o que ele fazia antes com 10. Então, não volta o total. Para a gente gerar empregos além do que a gente tinha antes, a gente vai precisar de muito crescimento econômico, muita expansão, portanto, criação de novas empresas, para que aí sim, novas empresas gerem os empregos que foram eliminados nas empresas antigas. Mas, infelizmente, as crises, a história das crises econômicas no Brasil, essa história mostra para a gente que, quando a economia retoma, o volume de empregos não retorna na mesma velocidade. Infelizmente, Marcos, obrigado pela pergunta, e eu percebo aqui que todos têm a mesma opinião que a minha, todos disseram que não, infelizmente não retorna. Diga, Aguinaldo. Mas, resumindo, nós vamos ser muito dependentes de uma palavra agora, de uma ação que se chama empreendedorismo. Então, você que ainda não empreende, passe a pensar o que você pode fazer. Qual é o choro que o seu lenço pode ajudar a enxugar? Boa, boa. Porque o Aguinaldo Oliveira é o cara responsável aqui, né, por empreendedorismo e intraempreendedorismo. O cara que tem essa visão. Muito legal. Eu pesquei uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. A Eliette Souza. Tudo bem aí, Aguinaldo? Eu só tô olhando para você aí. Você sabe que você é um cara 10, tá? E fica tranquilo que nada acontecerá aí embaixo. Não nada cairá, né? Nada cairá do céu aqui na minha cabeça. Aqui nós recebemos um e-mail da Eliette, ela é de Mirassol e pergunta para Orlando Merluzzi. Ela diz o seguinte, para você. Ela diz o seguinte, que essa informação dela que na Coreia do Sul parece que está havendo uma segunda onda, né, de contaminação pela Covid-19. E a pergunta dela é muito objetiva para você. Orlando Merluzzi, o mundo vai passar por uma segunda onda de contaminação da Covid-19? Sim ou não, Orlando Merluzzi? A minha resposta é sim. Como é que é o nome dela? Eliette, né? Eliette, Eliette, obrigado. Eu acho que sim. Aliás, eu vi essa questão da Coreia, que as escolas já fecharam de novo, está voltando uma segunda onda. Isso me parece natural. O que eu espero é que a segunda onda venha num outro cenário. A segunda onda virá num cenário já de... A comunidade médica científica já conhece a coisa que não conhecíamos no início, né? Então, eu acredito que sim, vai passar por uma segunda onda, mas a segunda onda vai ser bem reduzida. A questão depois, até um tema para o Luiz, que é o nosso economista-chefe aqui do Quatro em Pauta, economista-chefe, como que essa segunda onda, né, Luiz, poderia impactar depois na economia. Mas, sim, o mundo vai passar por uma segunda onda, não é só a Coreia, parece que o Japão está com alguma coisa semelhante, então, mas com uma dimensão menor, porque a doença já é conhecida, tratamentos já são conhecidos, e não vai pegar tão desprevenido como pegou há 4 ou 5 meses atrás, né? O que eu mais gosto nesse quadro é que, assim, a gente responde sim ou não, aqui só virtualmente, mas não tem direito à réplica. Então fica aquela coisa aqui dentro que ninguém pode falar. Mas faz parte, não é essa a regra do quadro. Regra é regra. Vamos zerar a tela, então, né? Exatamente. O que eu falei está falado. Vocês não têm que... Zera a tela, Orlandinho, pelo amor de Deus. Senão eu vou ficar com mais raiva ainda, porque eu discordo de você. Bom, eu tenho mais alguma aqui. Eu tenho uma aqui que eu peguei agora há pouco aqui no e-mail. Essa vai para o Maurício Lousada. A NASA e a SpaceX, que abortaram nesse momento aí, acho que foi ontem, foi quarta-feira, o lançamento da Crew Dragon. Na frente, falando em inglês aqui, na frente de milhões de espectadores no mundo todo por um único motivo: segurança, por causa de condições climáticas. A pergunta, Maurício Lousada, que ele coloca aqui é o seguinte: é correto, é coerente empresas grandes que investem milhões num projeto
de uma hora para outra resolverem abortar, por exemplo, um projeto em função de segurança, ou vale a pena correr o risco, afinal de contas, não se diz que tem que arriscar? Tem que ser sim ou não a pergunta, Aguinaldo. Então, é correto que uma empresa aborte um projeto tão caro assim por questão de segurança? Sim, é correto. É correto, mas não é fácil, né? A NASA fez isso, uma decisão muito acertada, ao meu ver. Faltavam apenas alguns minutos. Eu queria só contextualizar. Até estava conversando com o Orlando, agora um pouquinho antes de nós começarmos o programa, por coincidência, por esse assunto. Ele disse assim que faz muito tempo, né, que os americanos não vão para o espaço sem ser numa carona de uma nave, né, seja de uma espaçonave russa, por exemplo. Quando a gente imaginar na década de 80 que isso aconteceria. Então tem todo um significado nesse momento, o envio desses astronautas de solo americano, com tecnologia americana para a espaço internacional. Então o mundo inteiro estava assistindo, eu também estava assistindo, aguardando esse lançamento. Eu vi algumas particularidades. Havia já 24 horas de preparativo. Para entrar numa roupa espacial, um astronauta leva de 5 a 6 horas. Então você imagina tudo que tem de preparativo, são milhões envolvidos, e nos últimos minutos a NASA resolve cancelar, percebendo que há um risco na segurança. Uma decisão acertada que as empresas também deveriam tomar no seu dia a dia de trabalho, aprender com essa situação. Agora, o interessante é a gente notar que a NASA não aprendeu isso do nada. Em 1986, a Challenger, ela explodiu, levando a vida de 7 pessoas, exatamente porque não houve a coragem de cancelar o lançamento por uma condição climática. E isso atrasou o programa espacial americano em mais de 30 anos. Então, uma decisão errada pode levar 30 anos de retrocesso. Então, a decisão correta, na minha visão, e segurança deve ser um valor colocado em primeiro lugar. Como dizem os americanos, safety first, segurança em primeiro lugar. Essa é a minha opinião. Muito bom. Você sabe quantas vidas já se perderam no espaço, Maurício? Não sei dizer. Acho que foi 30 e poucas vidas só no que se diz respeito a Estados Unidos. Olha isso, só. Gente, não tem preço que pague. Não tem. Não tem. Segurança em primeiro lugar. Agora, olha, essa história ela ensina uma coisa. Às vezes, né, assim como a NASA aprendeu, algumas empresas só aprendem por segurança quando acontecem catástrofes, como aconteceu com a Challenger, né? Então, a gente pode dar um passo antes disso. Essa é a minha dica para todo mundo. Muito bom. E algumas empresas nem com isso aprendem, né? Porque a gente tem aí alguns repetecos de acidentes que não são, na realidade, acidentes. Né? Mas para isso que a gente tem palestrantes renomados como o Maurício Lousada para ensinar as empresas a tratar a segurança, né? Muito obrigado, obrigado. Aliás, se você me permite, âncora, Luiz, deixa eu fazer um comentário. Como este é o primeiro programa, talvez as pessoas não entendam o significado de cada um dos ícones que nós temos aqui na nossa imagem, né? Então, a minha área de tecnologia, o meu ícone ele faz menção à sociedade 5.0, que é um passo além, um degrau acima da indústria 4.0, né? Eu acho que cada um podia falar o que representa o seu, ou vocês querem que eu fale o que representa cada um? Aqui, ó, din-din, din-din. Né? E o seu? O do Aguinaldo que é seu porquinho. O que é esse porquinho aí? O cara que dá tchau assim. Isso aqui, cara, é o seguinte, quando você tá andando na rua e você vê um Fusca azul, o que você faz? Ó, você dá uma porrada no cara do teu lado aí. Ou seja, é a facilidade que uma pessoa que está atenta às oportunidades tem de ver o Fusca azul. O Fusca azul representa a oportunidade do empreendedorismo. Então é isso. Quando você vira o Fusca, você pega e aproveita a oportunidade. Porque se alguém vê o Fusca na tua frente, já era. Como é que é, Aguinaldo? Teoria da ativação, o que? Reticular? É o sistema de ativação reticular. Esse é o nome. Só com esse nome já dá para vender caro essa consultoria. Né? Só o nome, né? Bom, uma coisa eu falo, Maurício, quem vira minha palestra nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai andar na rua de outra maneira. Você sabe disso? É verdade. O Fusca azul contamina. E o meu aqui... Opa, é desse lado. Esse aqui, na verdade, como eu falo de comportamento, aqui nós temos uma imagem que representa uma superação, um foco, o objetivo, essa pessoa quer chegar lá em cima, né? Então ela faz todos os esforços, põe o seu melhor a favor de chegar nisso, então é essa superação. E tem uma referência à experiência contada no meu livro Pra Valer, quando eu e mais 4 amigos ficamos perdidos por 44 horas dentro de uma das maiores cavernas do Brasil. Então, essa questão de superação, de passar uma adversidade.
Aliás, essa história do Maurício é sensacional. Um dia ainda nós vamos fazer um programa só sobre ela, porque ela é emocionante, viu? Muito Será um legal. prazer, será um prazer. Ô, Maurício, e com um detalhe importante da corda de segurança que a pessoa está usando aí, né? Exatamente, isso, exatamente. Sem essa corda de segurança não adianta você ter foco, objetivo e cair no meio do caminho, meu filho. Sua vida vale mais do que tudo, né? Vamos lá, para encerrar, o programa está já acabando o tempo, encerrar a última pergunta do quadro Sim ou Não, eu peguei aqui da Renata Fonseca, ela é de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. A Renata está perguntando o seguinte, essa aqui é interessante. A Renata tem notado que os índices de adesão da população à quarentena voluntária, eles estão baixos. As autoridades falam que no mundo ideal teria que ter 70% das pessoas em casa, depois fala 60% seria ok, 55% mínimo aceitável, e a gente com muita dificuldade não chega nem 50%. Normalmente, quando um governante, um prefeito, um governador é questionado sobre isso, ele culpa a população. A população não ajuda, a população não fica em casa. Aguinaldo, a pergunta da Renata é a seguinte, a culpa é da população, sim ou não? Não. A culpa é da liderança. A tropa é reflexo do seu comandante. Nós vivemos no Brasil aqui um problema muito grande, a gente não tem liderança. Nós não sabemos quem é nosso líder. Aliás, aqueles que deveriam ser nossos líderes ficam brigando entre eles aí por questões que só interessam a ele, na realidade, não para a população. Então, eu acho que o grande problema do Brasil, muitas dessas mortes que estão acontecendo aí, sabe por que elas estão acontecendo? Porque os líderes brigam entre eles. Se nós tivéssemos um protocolo, se nós tivéssemos um entendimento de que o bem-estar da população está acima do seu interesse político, talvez o Brasil não tivesse chegado ainda nem às 8.000 mortes, mas nós já estamos enquanto. Então, na realidade, falta liderança. Por isso que a culpa não é da população. A população não faz o que tem que ser feito porque ela não sabe a quem ela deve seguir. Ontem à noite, eu estava conversando com 3 amigos aqui numa sala como essa, numa plataforma, e um deles, que é extremamente esclarecido, falava que realmente se surpreendeu com uma determinada informação que ele achava que era verdadeira e era fake. Então, olha só que nós não estamos falando de que a fake news só atinge quem tem pouca instrução. Não, a fake news realmente ela é feita para enganar. Então, infelizmente, nós vivemos com isso. Muito bem, então encerramos o quadro Sim ou Não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só queria dizer que depois de toda essa explanação do Aguinaldo, eu acho que tem muita gente pensando como um famoso médico. Tá gostando do 4 em Pauta, né, minha filha? Por aí, né? Então Muito vamos bom. agora ao momento final do programa, tão aguardado, a Dica da Semana. Muito bem, quadro Dica da Semana. Como eu sou o âncora da semana, fui sorteado pelo reloginho mágico, lá pela roletinha mágica. Eu vou ser o último a dar dica. Deixa eu ver quem tá com cara de boa dica hoje. Deixa eu ver. Aguinaldo, a dica do Aguinaldo. Vamos. A dica do Aguinaldo. Hoje, sexta-feira, dia 29, nós vamos assistir Old Chevy, live do Old Chevy no YouTube e no Facebook. Rockabilly, rock dos anos 60, 50, vocês vão curtir muito. Hoje, inclusive, eu vou estar acompanhado aqui na minha casa da Monstra e nós vamos ouvir aí a live do Simon e do Old Chevy. É isso aí, não percam, vale a pena. Quem quiser, entra já no YouTube e já se inscreva aí no Old Chevy, que é muito legal, é uma banda que vale a pena. Daqui a pouco. Eu percebi, Aguinaldo, que você sempre, né, nos pilotos, você sempre está com uma camiseta de rock, né? Por que isso? A minha história vem do rock and roll, né? Eu, com 14 anos, eu comecei a ouvir rock and roll e eu acredito que a gente pode ser sério, mas a gente pode também ser divertido, a gente pode se divertir no ambiente de trabalho. Então, eu sempre gostei do rock and roll. Muitas vezes eu usei frases do rock and roll para entender o que estava acontecendo comigo. Por exemplo, existe uma frase dos Titãs que eu acho muito interessante, uma música dos Titãs, que diz que as respostas estão no chão, você tropeça e acha a solução. Isso tem muito a ver com aquilo que nós vivemos hoje, né? A crise nos faz tropeçar e esse tropeço faz a gente encontrar
soluções e reinvenções. Então é isso que eu quero trazer também quando eu estou sempre com essas camisetas. Legal. Eu achando que ele ia trazer uma frase do AC/DC, do Iron Maiden, do Judas Priest. Não, e chamar a cachorra de monstro, isso é bullying. Eu acho que devia mudar esse nome. É o nome a menininha dela, deve ter. dela. Realmente, é triste. Bom, isso aí é o seu julgamento, é a sua opinião, Maurício Lousada. Só esclarecendo que então a live que o Aguinaldo está sugerindo começa daqui a pouquinho, às 8 da noite. Caso você esteja assistindo esse programa depois que a live já foi, com certeza lá no próprio YouTube vai dar para assistir, né, o programa gravado que estará disponível lá, certo, Aguinaldo? E você, ao entrar na live do Old Chevy, escreva lá que você viu no 4 em Pauta e por isso que você está assistindo, eu estarei lá assistindo. Muito bem, agora a dica da semana do Maurício. Chegou a minha vez. Bom, a minha dica é a seguinte, eu espero que logo a gente possa voltar, né, a viajar, e eu queria convidar todo mundo a pensar em fazer uma viagem dentro do Brasil, até para apoiar, obviamente, né? Primeiro para fora do Brasil, dependendo de você vai, nem pode, mas sobretudo para apoiar o turismo local. Então, a minha dica para você é um local maravilhoso, que é o PETAR, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Vou mudar aqui de lugar a câmera. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que fica no sul do estado de São Paulo, é uma das regiões mais ricas em belezas naturais do Brasil. Em especial, essa região tem uma concentração de cavernas, são mais de 300 cavernas catalogadas, sendo que muitas delas você pode visitar, obviamente, com um guia. Então, fica aqui a minha dica, nessa visita no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, o PETAR, nos municípios, né? Fica em Iporanga e Apiaí. No meio desses dois municípios, pertence a maior parte do parque ao município de Iporanga. E eu preparei aqui algumas fotos que eu gostaria de trazer para vocês darem uma olhadinha do que você encontra lá no PETAR. Deixa eu sumir um pouquinho para vocês verem melhor as fotos. Essa aqui é uma caverna chamada Caverna do Couto, a Gruta do Couto, é muito bonita, recomendo. Lá também você tem a caverna com o maior pórtico do mundo, a Casa de Pedra. E se você não gosta muito de ficar em ambientes assim, né, escuros, você vai curtir cachoeiras lindas como essa cachoeira, que é a Cachoeira das Andorinhas. Então, é uma viagem que vale muito a pena junto com a sua família, junto com seus amigos. Anota aí, PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, e lembre-se, caverna só com guias autorizados. Eu, na cachoeira eu vou, mas eu gosto de caverna. Eu tenho um amigo que ficou preso numa caverna uma vez. A cachoeira é legal. Mas pior de tudo, ele não tinha responsáveis, eu vou te contar, viu? E os caras não levam vá corda. Com guia. Tem guias fantásticos na região, credenciados. Procure um guia credenciado do PETAR. Maurício, tem um amigo meu muito chato que perguntei para você, tem que usar repelente nessa dica sua, não? Tem que usar em determinados locais, né? Principalmente próximo a cachoeiras, mas eu te garanto que é muito menos, por exemplo, do que em regiões litorâneas onde tem cachoeira. Boa. Ótimo. Orlando, você que está aqui abaixo, Orlando, a dica da semana. Eu queria, antes do Orlando dar a dica dele, eu queria contar também mais um bastidor aqui dos pilotos. Teve um piloto que o Orlando deu uma dica da semana, que era um vinho de R$800 a garrafa, né? Então, assim, obviamente que ali acabou o programa. Naquele momento que ele deu a dica, quanto custa esse vinho? R$800. A gente encerrou a gravação e... né, Orlando, qual é o seu R$800 hoje, Orlando? Você está maldando, eu jamais faria uma coisa dessa. Tá certo que o vinho era de R$800, mas estava sendo vendido numa promoção muito barata. Por 750. A 500. A minha dica da semana vai para livro. O livro são dois assuntos os quais eu gosto muito. Um é o vinho, como o Luiz falou, mas na hora desses vinhos de R$800, não entra nessa conversa que ele falou, não. Vinho bom é aquele que cabe no seu sapato, é aquele que você gosta. Não precisa ser vinho de R$800. Aquele que desce bem para você é o vinho bom. Mas eu tenho uma dica muito legal aqui, essa semana, que é a dica de livro. Eu, eventualmente, pretendo trazer alguns livros aqui que eu gosto muito. A dica da semana vai para os meus 50 anos de Brasil, do Cláudio Karsug. Esse livro é sensacional. O Karsug é um cara que eu acompanhei, porque ele fez parte da minha infância, chegar mais pertinho da tela aqui, olha aqui, ó. O livro do Cláudio Karsug, escrito, produzido pela Cláudia Karsug, que é a filha dele. O Cláudio, ele fez parte da minha infância, eu ouvia no meu radinho de pilha, lá em Jundiaí, capital do mundo, os programas de esporte, e o
o comentário de futebol, que ele é fantástico, mas o comentário do automobilismo é antes do Karsug e depois do Karsug. Então, vai aqui minha dica, Cláudio Karsug, meus 50 anos de Brasil, é delicioso, tem histórias fantásticas aqui. Tá? Essa é a minha dica. E, rapidamente, você falou de fake news, Aguinaldo, eu tenho um quadro, eu vou colocar nas mídias sociais, eu preparei 10 sites absolutamente críveis, muitos deles certificados internacionalmente, para você ir lá e consultar, antes de sair publicando, divulgando aquelas bobagens que o pessoal recebe no WhatsApp, no e-mail, no Messenger. Vai lá, consulta, vê se é verdade, antes de ficar divulgando, tá legal? Então, mesmo que a notícia te interesse, né? Mesmo que a notícia vá de encontro com aquilo que você gostaria que fosse. Exatamente, mesmo que você apoie aquela notícia, dá uma consultadinha. Eu vou divulgar nas mídias sociais, são 10 sites fantásticos, vou colocar no Facebook e no LinkedIn, tá bom? É isso. Boa. Eu queria aproveitar agora, falta só a minha dica da semana para a gente encerrar o programa, fazer um combinado aqui com vocês três, na frente de todos os nossos internautas. Toda dica que tiver um site, alguma coisa, vamos colocar na descrição do YouTube aqui, do programa, tá? Então o Aguinaldo pode colocar aqui o link da live, o Maurício, se tiver um link lá dos guias ou da cidade, coloca. O Orlando pode colocar o link do livro, as pessoas quiserem comprar, enfim, aqui na descrição do YouTube, facilita. O meu caso não tem um link, a minha dica ela é uma dica mais... conceitual, digamos assim, né? Aliás, deixa eu ver se aparece para vocês isso daqui assim, ó. Epa, peraí. Dica da semana. Aparece. Olha lá. Plastificado que é para não usar. É o dinheiro de Itu, tá vendo aqui? O dinheirinho. Lá em Itu é assim? É, lá em Muito Grande, olha isso, olha lá. O cara plastifica o dinheiro, fala, não vou usar mesmo, vou plastificar para durar mais. Pelo amor de... Nono Correia. A minha dica é o seguinte, eu normalmente vou trazer dicas aqui ligadas a din-din, ou para a gente economizar, ser mão de vaca mesmo, ou para a gente tentar multiplicar o dinheiro. Então, a minha primeira dica nesse programa de estreia é o seguinte, todo mundo acompanhou que a taxa de juros tem caído demais, né? Pelo menos a taxa básica, não aquela taxa que a gente pega empréstimo em banco, infelizmente, está em 3% ao ano a taxa básica de juros. Isso significa que a poupança está pagando atualmente, no ano, só 2,1%, uma berrequinha. Ali mal empata com a inflação. Então, a minha proposta é o seguinte, se você tem dinheiro parado na caderneta de poupança, como o Aguinaldo, na verdade, o Aguinaldo ele não deixa na caderneta de poupança, ele põe embaixo do colchão mesmo, porque é meio cada louco com a sua mania, né? Muito bem. Tire da poupança e procure outros investimentos conservadores, de renda fixa. Eu vou nos próximos programas trazer ideias mais claras para a gente poder ir aprendendo um pouquinho de educação financeira, mas o fato é, tenha em mente que a caderneta de poupança paga muito pouco. Então é hora de todo mundo sair daquela situação cômoda, tira a caderneta de poupança e compra, por exemplo, um título público ou atrelado esse título à taxa de juros, ou um título público atrelado à inflação. Pelo menos você se protege no futuro da inflação. Vou deixar aqui no YouTube o link para o Tesouro Direto, para quem quiser saber um pouco mais, mas com o passar dos programas eu vou tentando aqui trazer alguns ensinamentos de educação financeira, tá bom? Muito bem, pessoal. Com isso, a gente vai encerrar aqui o nosso quadro, o Dica da Semana, que, aliás, eu aprendi com o Orlando e não cumpri a regra, que é colocar aqui o íconezinho Dica da Semana, certo? Com o nosso dinheirozinho aqui. Muito bem. Então, a gente vai encerrando. Mais uma vez, renovando o convite para que todo mundo se inscreva no canal, toque no sininho, né, para que o sininho avise quando tiver vídeo novo. O programa novo é sempre sexta-feira, às 6 da tarde, mas ao longo da semana a gente vai divulgando trechos para que as pessoas podem assistir as pílulas. Compartilhe com os amigos, convide as pessoas, mande e-mail no pauta@quatroempauta.com.br, comente aqui no chat, nos comentários, envie perguntas para o quadro sim ou não, e a gente sempre vai encerrar o programa aqui com algum fundo inusitado, né? Vamos ver aqui que o pessoal está colocando. O Maurício sempre se atrapalha no fundo aí. Aliás, está igualzinho, Maurício.
A diferença é que você tá um pouco mais velho do que o Dr. Drauzio só aí na foto, né? Muta. Tá mudo, o microfone do Maurício tá mudo. Desculpa. É que o pessoal tá cansado de ver live, né, minha filha? Agora tem mais opção. Melhor do que live é o 4 em Pauta, né, minha filha? Sem dúvida. Isso aí. Vamos lá, olha. Tela Ih, boa começou aqui. com o futebol, né? Aí você já tá provocando. O quê? Se é assim, então, tudo bem. Se é assim, então. Ai, O cara gosta de perder mesmo, né? Aliás... Maurício, vamos manter o nível aqui dos assuntos. Toca aí, Maurício. Preto, branco e dourado. Sabe por que Dirija com dourado, né? Porque eu segurança, tenho maio dourado. amarelo. Ainda é maio. Último dia, mas é maio. Ó, Dirija toca com aqui minha segurança. mão aqui, Maurício. Deixa eles falando só. Opa, tamo junto. Só para o público entender, eu vou ser sempre esse amarelo, o Aguinaldo é sempre o azul, desculpa, o Maurício é sempre o azul, o Aguinaldo é sempre verde e o Orlando é essa cor de... Bom, Burro quando foge. por aí. Marrom bombom. É. Se inscreva no sininho. Mas vai daí pra frente.